Deus é só amor. Nós costumamos falar, ou até mesmo ouvir, que Deus é amoroso, misericordioso e bondoso. E isso, sim, é muito verdade. Só que nós esquecemos também de apresentar o juízo e a justiça de Deus, e outras características que abordam a Bíblia toda, mostrando que também nós colhemos aquilo que nós plantamos. E é sobre esse assunto que nós iremos falar no dia de hoje. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Acredito eu que a principal das características de Deus é o amor, porque a Bíblia toda se baseia num grande amor de Deus, que fez tudo de acordo com a sua vontade para que no final nós pudéssemos ser salvos. Isso nos revela um grande amor, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que procura aqueles que estão perdidos e que salva nossas vidas. Esse também é o grande amor de Deus, que eu acredito ser uma das principais características de Deus. Porém, Deus também é justiça. Em Salmos capítulo 11, versículo 7, a Bíblia nos diz que Deus é justo, Ele é justiça, e Ele também ama a justiça, e que os justos verão a sua face. Isso nos mostra que nós devemos também apresentar às pessoas. Eu sempre digo que no evangelismo nós devemos apresentar o grande amor de Deus, mas nós devemos também mostrar que a pessoa sem esse grande amor está sofrendo um grande risco de condenação, está sofrendo um grande risco de ser alcançada pela justiça de Deus. Porque a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus, a Bíblia nos mostra que nunca falha e que haverá o grande dia da condenação. E que esse dia da condenação é separado para aqueles que não amam a Deus e para aqueles que fazem aquilo que é de acordo com a vontade deles próprios e que odeiam a lei de Deus. Então perceba-se que Deus, Ele não só tem amor só para nossas vidas, mas se nós não obedecemos e seguimos o seu mandamento, a justiça dele também nos alcançará. E isso também é necessário ser pregado, que Deus, Ele tem o interesse de salvar a nossa alma, Ele tem o interesse de nos mostrar o seu grande amor, mas que se nós não quisermos esse grande amor, a justiça dele nos alcançará. A justiça pelo pecado nos alcançará. Então, nós podemos colocar isso também nos nossos corações ou na nossa boca também. De não só pregar que Deus é aquilo, aquilo outro, que Ele está só interessado em nos abençoar, mas Ele também está interessado em nos livrar da morte eterna. E interessado também em mostrar que Ele é justo e procura justiça também no nosso coração. E essa justiça também é mostrada em Gênesis, quando havia duas cidades que ficavam perto da onde Abraão estava habitando, né, onde seu sobrinho Ló estava, que eram tão pecaminosos que eles queriam abusar dos anjos que vieram salvar Ló daquele lugar. Perceba-se que a justiça de Deus alcançou aquela cidade. Mas você pode falar, Deus não deu nenhuma chance a eles. A Bíblia nos diz que Abraão perguntou diversas vezes para Deus que se houvesse 20 pessoas, 10 ou 5 pessoas ali, se ele salvaria aquele povo. E Deus assim afirmou para ele que salvaria sim se houvesse. O problema é que aquela cidade estava tão depravada que não havia ao menos 5 justos. Mas a justiça de Deus alcançou aquele lugar. Perceba-se que isso também está na reta das nossas vidas. Antes de Jesus Cristo, nós éramos alvo da ira de Deus, da justiça dele pelo pecado que nós cometemos. Mas que ele veio pelo seu Filho e nos deu a oportunidade de seguirmos um novo e vivo caminho, agora de amor. E que isso é um dom dado por ele para nossas vidas. Outra coisa também que tem sido esquecida de ser pregada nos dias de hoje é que Deus, Ele é um Deus santo e nós devemos se comportar santificadamente diante dele. Nós devemos se comportar separadamente diante dele, porque a santidade dele não aceita a mistura que nós temos com o pecado. Isso não quer dizer que nós vamos viver como quadrados trancados nos nossos quartos e não podemos fazer nada, mas que nós devemos filtrar e saber o que nós estamos fazendo, para que se aquilo trazer a condenação para nossas vidas, aquilo trazer a mistura, a imundícia do mundo para nossas vidas, é melhor que nós deixamos a ele. Nós vemos isso em Levíticos capítulo 10, quando os filhos de Arão vieram ali e acenderam fogo estranho diante de Deus. Deus não hesitou em matá-los, porque aonde eles estavam era um lugar santo. Aonde eles estavam era um lugar perfeito, um lugar puro, um lugar purificado pela presença de Deus. E era necessário que eles se comportassem de maneira pura diante de Deus. Eles fizeram o que era errado e Deus assim acabou com eles ali mesmo onde eles estavam.
e Arão não pôde nem chorar pelos seus filhos. Então perceba-se que se nós queremos chegar diante de Deus, nós temos que chegar santificados diante dele. Assim como ele falou para Moisés, que o povo se santificasse quando ele descesse ali no monte, e que Moisés se santificasse também para subir ao monte. Porque Deus ele é santo e ele procura também a santidade daqueles que o buscam. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, que Davi, pela sua imprudência, deixou com que Uzá tocasse na Arca da Aliança. E por conta daquilo ser um objeto santo e sagrado que era especificamente separado para que outras pessoas tocassem, ali acabou que o Senhor abriu uma fenda em Uzá e ele morreu ali mesmo. Perceba-se que a falta de temor a Deus pode trazer a punição dele sobre nossas vidas, pode trazer a morte. A falta de temor às coisas sérias de Deus pode nos trazer a morte. E aí você se pergunta, Igor, em tudo isso que me acarreta, em tudo isso que vem sobre mim, como eu posso fugir disso? Como eu posso encontrar esse novo e vivo caminho que foi mostrado ali na Bíblia? Como eu posso procurar esse novo e vivo caminho? A Bíblia nos diz que em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Isso nos mostra que para sermos livres da ira de Deus que virá na condenação dos últimos dias, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus, colocar a nossa fé no Filho de Deus que se entregou, para que Ele assim possa trazer remissão sobre nossos pecados e trazer vida onde há morte, trazer esperança aonde há desesperança. Então é necessário que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e procuramos conhecê-lo e aprender mais sobre esse amor que só vem através de Jesus. Muitos hoje em dia pregam que há diversos caminhos, que eu posso chegar a Deus desse caminho, daquele outro, mas Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Se te pregar um dia que o seu caminho é ir em outra religião, seu caminho é seguir outra coisa, seu caminho é acreditar em outro tipo de Deus que possa te levar até o céu, isso é uma mentira, porque o único caminho que há é o caminho de Jesus Cristo. E é esse caminho que eu vim apresentar a você hoje. Esse caminho puro, esse caminho vivo, esse caminho que nos mostra um caminho de redenção de um homem que não tinha pecado, mas mesmo assim se crucificou numa cruz e entregou a sua vida por amor a nós. É sobre esse amor incondicional que nós temos que entender que Jesus jogou toda a ira de Deus sobre si, todo o pecado da humanidade sobre si. Ele pagou o preço, mas que é necessária a confissão, porque também ele diz em Marcos 16:16 que aquele que crê e for batizado será salvo, mas que não crê já está condenado. Jesus nos deu esse caminho, ele nos deu uma opção de escolher. Então que nós possamos parar de só acreditar que Deus é só amor, que Deus é misericordioso, que Deus é aquilo, que Deus é bonzinho, que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, porque isso não é verdade. Ele é um Pai, Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, a Bíblia nos mostra que sim, mas Ele também é um Deus de justiça, e naquele grande dia a Bíblia nos diz que Ele trará justiça, que Ele virá com a espada sobre a sua boca para trazer justiça e julgamento às nações. Então perceba que a sua alma e a minha alma está em perigo. Se nós não estivermos em Jesus, nós estamos em perigo de sofrer para toda a eternidade. E é por esse vivo caminho que nós temos que procurar hoje. Esse vivo caminho de vir para Jesus de um jeito, mas não permanecer daquele jeito, ter a mudança sobre nós. Nesse vivo caminho de ser mudado por Jesus Cristo e procurar aprender mais sobre a sua palavra e andar sobre a santidade. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Que nós possamos entender que é necessário também que seja pregado a lei de Deus, a justiça do Senhor, para que outros sejam alcançados por Ele. Amém? Baseado nessa palavra, eu quero trazer uma oração para nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós não temos, Pai, como alcançar o Senhor a não ser pelo Seu Filho Jesus. Pai, que nós possamos não só achar que o Senhor é amoroso e misericordioso, mesmo que isso seja a principal característica de Ti, mas que o Senhor também é um Deus santo, um Deus zeloso e que zela pelo zelo da Sua casa, Pai, e por a Sua verdade. E que nós possamos ter a justiça também como centro do nosso coração, para que nós possamos andar de forma justa e reta diante do Senhor, procurando fazer o bem, Pai. Aleluia, Jesus, não pelo aquilo que nós vamos receber dos homens, mas por aquilo que o Senhor já entregou sobre nossas vidas, Pai.
Guarda nossas vidas e nos faz entender isso hoje, que nosso caminho, Pai, sem Jesus Cristo é a morte eterna, mas que o caminho, Pai, que o Senhor nos ofereceu é um vivo e novo caminho de justiça, de amor e de cura, para que nós possamos chegar, Pai, com santidade no céu, Pai. Pois aqueles que são santos verão o Senhor, meu Pai. Deus abençoe nossas vidas, meu Pai, e que o Senhor nos guarde pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que também outros possam ser alcançados. Até o próximo vídeo.